Cidades existem para organizar a vida. Quando falham nisso, passam a dificultar tudo: respirar, circular, morar, trabalhar. O termo inferno urbano não descreve um lugar em chamas, mas cidades e bairros onde a vida cotidiana se torna excessivamente difícil. Nesse vídeo reunimos casos extremos ao redor do mundo. Parque Nacional de Komodo, onde o predador anda livre. Entre as ilhas de Komodo, Rinca e Padar, existe uma área protegida que abriga um dos predadores mais impressionantes ainda vivos. O Parque Nacional de Komodo é o único lugar do mundo onde o dragão de Komodo vive em estado selvagem e divide espaço com seres humanos. Esses lagartos gigantes chegam a 3 metros de comprimento, passam facilmente dos 70 quilos e caçam animais grandes como veados e búfalos. O ataque costuma ser rápido, uma mordida profunda, um recuo estratégico e o veneno faz o resto. As toxinas e bactérias presentes na saliva provocam infecções severas e falência dos tecidos. Muitas presas não morrem na hora, mas não escapam. Casos de ataques fatais contra moradores e visitantes já foram registrados. Por isso, nenhuma trilha é feita sem guias treinados armados com bastões de contenção. Ainda assim, a segurança nunca é absoluta. O dragão se move em silêncio, se camufla na vegetação seca e reage com extrema agressividade. O ambiente reforça essa sensação de alerta permanente. Savanas áridas, encostas vulcânicas e águas com correntes fortes formam um cenário onde qualquer descuido cobra preço alto. Komodo não é um zoológico a céu aberto. É um território onde o predador dita as regras e o ser humano entra apenas como visitante temporário. Número 9. Ilha da Queimada Grande, onde cada passo pode ser o último. A pouco mais de 36 quilômetros do litoral de São Paulo existe uma ilha que praticamente expulsou o ser humano. Sem praias, sem trilhas estruturadas e coberta por mata atlântica densa, a Ilha da Queimada Grande ganhou fama mundial por um motivo simples: a maior concentração de serpentes do Brasil. Estudos do Instituto Butantan indicam a presença de milhares de cobras no território, com destaque para a jararaca ilhoa, uma espécie que não existe em nenhum outro lugar do planeta. O isolamento da ilha, ocorrido há cerca de 10 mil anos, forçou essa cobra a evoluir de forma extrema. Como suas presas são aves, o veneno se tornou rápido e potente o suficiente para matar antes que o animal consiga voar. Em seres humanos, a picada pode causar necrose grave e levar à morte em poucas horas. Por isso, o desembarque é proibido. Apenas pesquisadores autorizados podem pisar ali, sempre com protocolos rígidos de segurança. Relatos de biólogos descrevem um cenário inquietante: cobras no chão, nos galhos acima da cabeça. O caminho só avança porque o especialista abre passagem afastando as serpentes com cuidado. Desde que o farol da ilha foi automatizado, ninguém mais vive ali. A Queimada Grande não é um destino turístico, é um território que permanece fechado e por bons motivos. Número 8. Atol de Bikini, onde a radiação nunca foi embora. Visto de fora, o atol de Bikini parece apenas mais um conjunto de ilhas tropicais no Pacífico. Água transparente, areia clara e silêncio absoluto. O problema é que esse silêncio foi construído à força. Entre 1946 e 1958, os Estados Unidos transformaram o atol em campo de testes nucleares. Foram 23 explosões, incluindo a Castle Bravo, em 1954, a maior detonação nuclear já feita pelo país, com potência de 15 megatons. Antes disso, 167 moradores foram retirados de suas casas. Anos depois, tentaram retornar. A experiência durou pouco. Casos de abortos espontâneos, malformações e contaminação fizeram a área ser evacuada novamente.
Desde então, Bikini permanece praticamente vazia. Hoje, visitas são possíveis, mas sob uma regra que diz tudo: ninguém deve permanecer na ilha por mais de 3 horas. Comer, beber ou tocar na vegetação não é recomendado. E isótopos radioativos, como o Césio-137, continuam presentes no solo e entram facilmente na cadeia alimentar. Até cocos podem carregar radiação. Sem pesca por décadas, o mar ao redor virou um santuário involuntário, cheio de peixes grandes e destroços de navios afundados pelos testes. Número 7. Lago Natron, a água que queima e transforma animais em múmias. À beira do Lago Natron, no norte da Tanzânia, aves aparecem imóveis, com asas abertas e olhos vazios. Pombas, morcegos e andorinhas transformadas em estátuas de sal. Não é arte nem encenação. São animais que morreram ali e permaneceram preservados exatamente onde caíram. Essas imagens ficaram conhecidas após o trabalho do fotógrafo Nick Brandt, que encontrou os corpos ao longo da margem e registrou o que parecia impossível: criaturas mortas, intactas e endurecidas como pedra. O motivo não é mistério, mas o resultado assusta. As águas de Natron são extremamente alcalinas. O pH varia entre 9 e 10,5, nível capaz de queimar a pele e olhos de animais não adaptados. O lago recebe carbono de sódio e outros minerais vindos das colinas e da atividade vulcânica da região. Em contato com a água, tecidos vivos sofrem danos severos. O calor completa o cenário. A região é árida e a temperatura da água pode ultrapassar os 40 graus Celsius, favorecendo queimaduras e desidratação rápida. Após a morte, os corpos ficam incrustados de sal e minerais, um processo semelhante à mumificação usada no Egito Antigo. Mesmo assim, o lago sustenta vida. Flamingos pequenos se reproduzem ali e se alimentam de cianobactérias adaptadas a esse ambiente extremo. Para quase todo o resto, Natron não perdoa. Ele queima, desidrata e pode matar pelo simples contato. Número 6. Kawa-Ijen, o fogo azul que envenena o ar. No escuro da madrugada, uma cratera começa a brilhar. Fios de luz azul escorrem pelas rochas como se o vulcão estivesse vazando energia. Não é lava, é gás em combustão. O enxofre queima ao tocar o oxigênio e transforma o chão em um cenário que parece irreal, mas é completamente físico. Isso acontece no Kawa-Ijen, no leste da ilha de Java, na Indonésia, e o perigo não está só no que se vê. Dentro da cratera existe um lago de tom turquesa intenso, bonito demais para ser tocado. A água ali tem acidez comparável à de ácido de bateria. Qualquer contato direto causa queimaduras severas. O ar pesa, arde nos olhos, arranha a garganta. Respirar fundo não é uma boa ideia. Mesmo assim, todos os dias homens descem ao interior do vulcão. Eles trabalham na extração de enxofre sólido conhecido como ouro do diabo. Os gases são canalizados, resfriam, viram blocos amarelos e depois são quebrados à mão. Cada carga pode ultrapassar o peso do próprio corpo. Turistas usam máscaras de gás. Muitos mineiros seguem apenas com um pano no rosto. Tosse constante, problemas respiratórios e deformações físicas fazem parte da rotina. No Kawa-Ijen, a paisagem impressiona. O custo humano explica por que esse lugar é tão perigoso. Estação Vostok, o lugar mais frio do mundo. No interior da Antártida, a mais de 3.400 metros de altitude, está a Estação Vostok,
um dos pontos mais isolados do planeta. A base fica a mais de 1.000 quilômetros da costa e a centenas de quilômetros de qualquer outra instalação humana. Durante grande parte do ano, não há voos nem possibilidade de evacuação. Foi ali que a menor temperatura já registrada na Terra foi medida, menos 89,2 graus Celsius. Nessas condições, o corpo humano perde calor de forma acelerada. A exposição direta provoca congelamento rápido da pele, dificuldade respiratória e falhas no funcionamento de equipamentos básicos. Por isso, a presença humana ali só acontece com proteção extrema e por períodos limitados. No inverno, menos de 15 pesquisadores permanecem na estação. Eles enfrentam meses de escuridão, vento constante e um frio que afeta até estruturas metálicas. Qualquer problema precisa ser resolvido localmente, sem apoio externo imediato. Sob quase 4 quilômetros de gelo, cientistas descobriram um lago subterrâneo isolado há milhões de anos. Esse ambiente preservado despertou interesse internacional por suas possíveis formas de vida extremas. As perfurações realizadas em Vostok também permitiram algo inédito, a análise de bolhas de ar aprisionadas no gelo ao longo de centenas de milhares de anos. Esses dados mostraram a ligação direta entre concentração de dióxido de carbono e variações de temperatura global, mudando de forma definitiva a compreensão científica sobre o clima da Terra. Dharavi, Mumbai, Índia. Dharavi não é apenas uma favela, é uma engrenagem urbana comprimida até o limite. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas vivam em uma área menor que muitos bairros de classe média no Brasil. As casas são coladas umas às outras, separadas por vielas estreitas onde a luz do sol quase não entra. O esgoto corre a céu aberto e durante as monções, água da chuva e resíduos se misturam sem distinção. Dentro dessas moradias funcionam pequenas fábricas improvisadas de couro, cerâmica, plástico, reciclado e alimentos. Trabalho, descanso e sobrevivência ocupam o mesmo espaço físico, sem ventilação adequada ou saneamento básico confiável. Mesmo assim, Dharavi sustenta uma economia informal que movimenta milhões de dólares por ano, o que ajuda a explicar por que o local persiste apesar das condições extremas. Em Dharavi, a pressão é diária. Gente demais, saneamento precário e um bairro que já não tem para onde crescer. Número 2. Cairo, Egito. Cairo é uma das maiores metrópoles do planeta e também uma das mais sobrecarregadas. Com mais de 20 milhões de habitantes na região metropolitana, a cidade funciona em estado permanente de exaustão. O trânsito é constante. O ar costuma ficar espesso com poeira e poluição, e bairros inteiros convivem com acúmulo de lixo nas ruas por falhas crônicas de coleta. Em algumas áreas, prédios inacabados se multiplicam sem planejamento claro, criando uma paisagem que parece sempre provisória, mas nunca muda. O contraste é parte do choque. As pirâmides, símbolo de uma civilização altamente organizada, coexistem com zonas urbanas onde serviços básicos falham diariamente. Há bairros onde pessoas vivem sobre telhados, cemitérios adaptados como moradia e regiões industriais misturadas a áreas residenciais sem separação funcional. O resultado é uma cidade que nunca desliga, mas também nunca se organiza por completo. Nova Delhi entra na lista por um fator que domina tudo: o ar. Em certos meses do ano, a cidade fica coberta por uma névoa densa causada pela combinação de emissões veiculares, indústrias, poeira urbana e queimadas agrícolas nas regiões vizinhas. A visibilidade cai,
voos são cancelados e atividades ao ar livre se tornam arriscadas. Respirar deixa de ser um ato automático e passa a ser uma preocupação cotidiana. A pressão ambiental não se limita ao céu. O rio Yamuna, que corta a cidade, recebe grandes volumes de esgoto doméstico e resíduos industriais, formando trechos espumosos e biologicamente comprometidos. Milhões de pessoas vivem próximas a essas margens, dependendo direta ou indiretamente desse sistema hídrico degradado. Número 4. Lagos, Nigéria. Lagos é uma cidade que cresce mais rápido do que consegue se organizar. Com dezenas de milhões de habitantes na região metropolitana, a infraestrutura corre sempre atrás da população. O trânsito ocupa horas do dia, estrangula a economia informal e transforma deslocamentos simples em jornadas imprevisíveis. Em muitos bairros, eletricidade e água tratada são intermitentes, o que força soluções improvisadas em escala massiva. A expansão urbana empurrou parte da população para áreas frágeis, incluindo comunidades construídas sobre lagoas e zonas alagáveis. Nesses lugares, moradia, lixo e água se misturam de forma direta, criando riscos sanitários permanentes. A proximidade entre residências e áreas industriais agrava a poluição do ar e da água, afetando milhões de pessoas diariamente. Lagos é intensa, produtiva e barulhenta, mas opera sob tensão constante, com uma infraestrutura que nunca alcança o ritmo do crescimento. Número 5. Dandora, Nairobi, Quênia. Dandora é o principal destino do lixo de Nairobi e também o lar de milhares de pessoas. O aterro recebe diariamente toneladas de resíduos domésticos de hospitais e indústrias, muitas vezes sem qualquer separação ou tratamento adequado. Em meio a esse cenário, homens, mulheres e crianças percorrem o local em busca de materiais recicláveis, expostos à fumaça tóxica, objetos cortantes e contaminação constante. O lixão cresce há décadas e ultrapassou há muito tempo qualquer limite de segurança ambiental. Estudos já associaram a área a altos níveis de metais pesados no solo e na água, afetando comunidades vizinhas. Mesmo assim, a proximidade com o centro urbano mantém Dandora ativa, porque para muitos moradores a coleta informal é a única fonte de renda disponível. Dandora concentra aquilo que a cidade prefere não ver: resíduos, contaminação e uma população que depende desse ambiente para conseguir renda. Número 6. Dhaka, Bangladesh. Dhaka é uma das cidades mais densamente povoadas do mundo e sente esse peso em cada aspecto da vida urbana. O crescimento acelerado, impulsionado pela migração rural e pela indústria têxtil, produziu bairros superlotados, trânsito crônico e pressão constante sobre serviços básicos. Ruas estreitas concentram ônibus, riquixás, motos e pedestres em um fluxo quase contínuo, onde deslocamentos simples podem levar horas. A cidade também enfrenta sérios problemas ambientais. Rios que cortam Dhaka recebem esgoto doméstico e resíduos industriais, especialmente de curtumes e fábricas de roupas. Em épocas de chuva, enchentes frequentes invadem áreas residenciais, espalhando poluição e agravando riscos sanitários. Milhares de moradores vivem em assentamentos informais vulneráveis a esses eventos. A cidade sustenta uma das maiores cadeias produtivas do mundo, apoiada em mão de obra urbana submetida a condições ambientais e sociais extremas. Número 7. Hong Kong, casas gaiola. Em Hong Kong, um dos mercados imobiliários mais caros do mundo, a falta de espaço ganhou uma forma extrema, as chamadas casas gaiola.
São apartamentos subdivididos em compartimentos minúsculos, muitas vezes cercados por grades de metal, onde moradores vivem, dormem e guardam tudo o que possuem. Alguns desses espaços têm pouco mais de 2 metros quadrados, sem ventilação adequada ou privacidade real. Essas moradias surgiram como resposta direta à combinação de alta densidade, renda desigual e preços inacessíveis. Trabalhadores de baixa renda, idosos e pessoas sem acesso à habitação pública acabam presos a esse modelo, pagando valores elevados por condições precárias. Banheiros e cozinhas costumam ser compartilhados, aumentando riscos sanitários e conflitos cotidianos. O problema aqui não é a ausência de riqueza, mas sua concentração extrema no mercado imobiliário. As casas gaiola expõem uma face pouco visível de Hong Kong, marcada por compressão espacial extrema e exclusão habitacional. Número 8. Skid Row, Los Angeles, Estados Unidos. Skid Row concentra uma das maiores populações de pessoas em situação de rua do mundo desenvolvido. Em poucas dezenas de quarteirões, barracas se alinham nas calçadas, formando um acampamento permanente no coração de uma das cidades mais ricas dos Estados Unidos. A presença constante de drogas, doenças transmissíveis e emergências médicas transforma o espaço em uma zona de sobrevivência diária. O local existe há décadas como destino informal para quem perde acesso à moradia, saúde mental ou redes de apoio. Políticas públicas fragmentadas, altos custos de habitação e ciclos de dependência química mantêm o problema estável ao longo do tempo, apesar das tentativas pontuais de intervenção. Skid Row não cresce nem desaparece, persiste. Skid Row ocupa o espaço público de forma permanente, a poucos quarteirões de áreas altamente valorizadas, sem qualquer separação física entre riqueza extrema e colapso social. Número 9. San Francisco, Estados Unidos. São Francisco aparece com frequência em debates sobre crise urbana por razões que vão além do custo de vida elevado. A cidade enfrenta uma combinação persistente de moradores de rua, uso aberto de drogas e degradação de espaços públicos visível em áreas centrais e bairros turísticos. Em determinadas regiões, barracas ocupam calçadas e praças, enquanto resíduos humanos e seringas usadas se tornaram parte do cenário descoberto. O problema está ligado à escassez de moradia acessível, à concentração de renda e à política de saúde mental e dependência química que não acompanham a dimensão do problema. Mesmo com um dos maiores orçamentos municipais dos Estados Unidos, os resultados são limitados e frequentemente contestados. Em São Francisco, esses conflitos aparecem de forma recorrente em diferentes áreas da cidade, sem um único ponto de concentração. O Hotel Fantasma de 105 andares. No centro de Pyongyang, existe um prédio que ninguém pode ignorar. O Ryugyong Hotel, com 330 metros de altura e 105 andares. É uma pirâmide de concreto que domina o horizonte da capital coreana. A construção começou em 1987, com a ambição de criar o hotel mais alto do mundo, uma resposta direta à Coreia do Sul, que tinha acabado de inaugurar um hotel recorde construído por uma empresa sul-coreana em Singapura. O projeto previa mais de 3.000 quartos e 5 restaurantes giratórios. O problema é que a União Soviética colapsou em 1991 e com ela foi embora o dinheiro. A construção parou em 92 e, por mais de uma década, o prédio ficou lá. Um esqueleto gigante de concreto, sem janelas, sem acabamento, com um guindaste enferrujado lá no topo. O governo proibiu guias turísticos de sequer mencionar o edifício.
Em 2008, uma empresa egípcia retomou as obras e instalou painéis de vidro na fachada. Em 2018, um enorme painel de LED foi colocado numa das laterais para exibir propaganda. Mas até hoje, em pleno 2026, nenhum hóspede jamais dormiu ali. Em 2024, surgiram relatos de que o governo estaria procurando um investidor estrangeiro para operar um cassino no prédio. Até hoje, nada. O Ryugyong entrou no Guinness como o maior edifício desocupado do mundo. É literalmente o Hotel do Apocalipse. A cidade cenográfica na fronteira. Na zona desmilitarizada que separa as duas Coreias, existe uma vila chamada Gyeongdong, também conhecida como Vila da Paz. Pelo menos é isso que a Coreia do Norte diz. Na prática, observadores e analistas internacionais a chamam de Vila da Propaganda. Construída nos anos 50, logo após a Guerra da Coreia, ela foi projetada para parecer uma comunidade próspera quando vista do lado sul-coreano. Tem prédios coloridos, escola, hospital, creche, tudo bonito, tudo perfeito, tudo vazio. Observadores militares do Sul notaram que os prédios não têm vidro nas janelas, que as luzes acendem e apagam em horários programados por timers e que ninguém mora ali de verdade. De vez em quando, equipes de manutenção varrem as ruas para manter a ilusão. E se isso já não fosse estranho o suficiente, nos anos 80 começou a chamada Guerra dos Mastros. A Coreia do Sul ergueu um mastro de bandeira de quase 100 metros. A Coreia do Norte respondeu com um de 160 metros, que por anos foi o mais alto do mundo, hasteando a bandeira de 270 quilos. Além disso, alto-falantes gigantescos transmitiam propaganda por até 20 horas por dia. A Coreia do Sul retalhou tocando K-pop nas caixas de som do seu lado da fronteira. Os hackers que roubaram bilhões em criptomoeda. Quando a gente pensa em Coreia do Norte, pensa em mísseis e ditadura. Mas o país também é lar de uma das organizações de hackers mais perigosas do mundo, o grupo Lazarus, ligado diretamente ao governo norte-coreano. Desde 2017, esse grupo já roubou mais de 6 bilhões de dólares em criptomoedas ao redor do mundo. Só em 2024 foram 1,3 bilhão de dólares roubados em 47 ataques diferentes. Mas o recorde absoluto veio em fevereiro de 2025, quando Lazarus invadiu a exchange de criptomoedas Bybit, com sede em Dubai, e desviou 1,5 bilhão de dólares em Ethereum, numa única operação. Foi o maior roubo de criptomoeda da história. Em 48 horas, já tinham lavado 160 milhões de dólares através de mixers e protocolos descentralizados. O FBI confirmou a autoria. Segundo a ONU, o dinheiro roubado financia diretamente o programa nuclear e de mísseis balísticos da Coreia do Norte. Estima-se que os roubos de criptomoeda representam cerca de 13% do PIB do país. Ou seja, hackear é praticamente uma indústria nacional. Os supermercados fictícios. Quando turistas visitam Pyongyang, o governo se esforça para criar uma imagem de abundância e modernidade. Uma das estratégias mais bizarras é a criação de lojas e supermercados encenados. Uma jornalista sueca chamada Caroline Salzinger visitou a famosa loja de departamentos número 1 de Pyongyang e descreveu uma cena surreal. Quando chegou, a loja estava fechada. Um dos guias correu para abrir as portas, enquanto o outro tentava distraí-la. Quando entraram, passantes foram recrutados às pressas para fingirem ser compradores. A escada rolante só foi ligada naquele momento. Quando Salzinger
conseguiu comprar algo, a caixa ficou confusa e não sabia como processar a venda. Um diplomata ocidental monitorou a mesma loja por 1 hora e não viu nenhuma pessoa sair com compras. É o que especialistas chamam de tática Vila Potemkin. Fachadas projetadas para impressionar visitantes estrangeiros enquanto a população real enfrenta escassez crônica. Segundo a FAO, cerca de 40% da população norte-coreana enfrentava insegurança alimentar em 2021. As supernotas, dólares falsos quase perfeitos. Nos anos 90 e 2000, a Coreia do Norte foi acusada de produzir algumas das notas falsas de dólar americano mais perfeitas já criadas, conhecidas como supernotas. Essas cédulas de $100 eram tão bem feitas que enganavam até máquinas detectoras de falsificação. O Serviço Secreto dos Estados Unidos estimou que a Coreia do Norte produziu mais de 45 milhões de dólares em supernotas ao longo dos anos. Segundo investigadores americanos, o regime usava máquinas de impressão de altíssima qualidade, possivelmente compradas da Suíça, com tintas e papéis que replicavam as especificações originais da Casa da Moeda dos Estados Unidos. O dinheiro falso era distribuído por redes diplomáticas e comerciais ilícitas. As supernotas foram tão problemáticas que forçaram os Estados Unidos a redesenhar a nota de $100 em 2013 com recursos de segurança adicionais. Sequestros. Viver sabendo que um parente ou amigo está preso em um campo de concentração é muito triste, mas quando alguém simplesmente desaparece, sem deixar rastros, pode ser ainda pior. E é isso que vivem muitas famílias na Coreia do Norte. Uma das formas de punição mais cruéis é o sequestro de desobedientes. Pessoas podem ser sequestradas e levadas para locais desconhecidos, sem que suas famílias sejam avisadas. Em 2023, o Escritório de Direitos Humanos da ONU divulgou um relatório com uma entrevista de 38 homens e 42 mulheres vítimas de desaparecimentos forçados e sequestros na Coreia do Norte. Os relatos revelam a agonia das famílias e as represálias que muitos parentes sofrem por várias gerações ao lidar com a situação de não saber o que aconteceu com seus maridos, esposas, pais, filhos e até irmãos. Você pode estar se perguntando, quem garante que esses desaparecidos não fugiram do país? Poderia até ser uma resposta se o governo norte-coreano não fizesse tanta questão de mostrar que está punindo os criminosos e que é o verdadeiro responsável pelos sequestros. O desaparecimento forçado pode acontecer de várias maneiras. Agentes de segurança ou funcionários do governo podem prender as pessoas dentro de casa, em locais públicos ou até mesmo enquanto estão no trabalho. Muitas vezes os métodos são brutais e, obviamente, não deixam rastros claros para que ninguém descubra o paradeiro da vítima, quer dizer, do criminoso. Alguns sequestros acabam. As pessoas voltam para casa, traumatizadas e machucadas, mas voltam. Em outros casos, as pessoas simplesmente desaparecem para sempre. E foi mais ou menos isso que aconteceu com 600 norte-coreanos que foram repatriados pela China depois de fugirem da Coreia. Em 2023, uma organização não governamental de direitos humanos da Coreia do Sul divulgou a informação de que essas 600 pessoas foram transportadas em carros vigiados dos centros de detenção chineses até a fronteira. Mas o destino dessas pessoas é desconhecido. Nem corpos, nem registros em campos de concentração foram encontrados. Onde será que essas centenas de pessoas foram parar? Ilha Irmão Norte, Nova York. North Brother Island, ou Ilha Irmão Norte, é uma ilha desabitada localizada no rio East, em Nova York, nos Estados Unidos. A ilha tem uma história pra lá de macabra, pois foi usada como local de quarentena para doentes de doenças infecciosas, como a febre tifoide, lá no início do século XX. Sua construção mais famosa é o antigo hospital, que tratava pacientes com doenças contagiosas.
Após o fechamento do hospital em 1942, a ilha foi utilizada para outros fins, incluindo moradia para veteranos de guerra e, posteriormente, como um centro de reabilitação para jovens com dependência química. Essas atividades ocorreram até 1963, quando a ilha foi completamente abandonada. A natureza então começou a tomar conta do local. Com o tempo, ela se tornou um refúgio para a vida selvagem, especialmente aves. A razão pela qual não podemos entrar em North Brother Island é devido à sua condição como um local restrito, protegido por lei. A ilha é administrada pelo Serviço Nacional de Parques e, por ser um ambiente de preservação da fauna, o acesso é proibido ao público para proteger as espécies que vivem lá. Além disso, a infraestrutura antiga e deteriorada apresenta riscos à segurança, e a história do local, com sua associação a doenças infecciosas, torna o acesso ainda mais imprudente. Número 5. Bohemian Grove, Califórnia. O Bohemian Grove é um clube privado localizado em uma vasta área de floresta na Califórnia, nos Estados Unidos. Fundado em 1872, o local serve como sede de encontros anuais de membros do Bohemian Club, uma sociedade exclusiva composta por homens influentes, incluindo políticos, empresários e artistas. O clube é conhecido por seu secretismo e por realizar reuniões de verão que envolvem rituais e eventos de confraternização. O motivo pelo qual não podemos entrar no Bohemian Grove é que ele é um espaço altamente restrito, acessível apenas para membros do clube e seus convidados especiais. Para ser admitido no Bohemian Club, é necessário ser indicado por um membro e passar por um rigoroso processo de seleção, o que torna a entrada extremamente difícil para qualquer pessoa fora dessa rede de influências. O Bohemian Grove se tornou famoso por seus encontros secretos, onde se acredita que discussões políticas e empresariais importantes aconteçam, além de suas cerimônias simbólicas, como o ritual do Cremation of Care, que acontece em frente a uma grande estátua da coruja. A natureza secreta e o caráter elitista do lugar geram teorias da conspiração, alimentando ainda mais o mistério que cerca o local. Por essas razões, o Bohemian Grove é um dos lugares mais proibidos e inacessíveis para o público geral. Número 10. Arquivo Apostólico do Vaticano. O Arquivo Apostólico do Vaticano é uma das coleções mais importantes de documentos históricos do mundo, abrigando registros que datam desde o século VIII até os dias atuais. Localizado na cidade do Vaticano, em Roma, ele contém mais de 85 quilômetros de estantes com documentos papais, registros oficiais da Igreja Católica, cartas, manuscritos, livros raros e outros materiais valiosos. Entre os documentos mais conhecidos estão registros históricos de figuras como Cristóvão Colombo e uma carta de Martin Luther King, além de uma vasta coleção de documentos relacionados à história da Igreja. E é claro que não podemos entrar no arquivo apostólico por causa de sua natureza altamente restrita e confidencial. O acesso ao arquivo é permitido apenas a pesquisadores e estudiosos acadêmicos que apresentam um motivo legítimo para consultar os documentos, após passarem por um processo rigoroso de solicitação e aprovação. Isso se deve, em parte, à importância histórica e sensibilidade de muitos documentos que envolvem questões de privacidade, política e religião. Além disso, muitos documentos no arquivo são classificados ou ainda não estão disponíveis para o público por razões de segurança, conservação ou porque tratam de assuntos que permanecem confidenciais. O acesso restrito também visa proteger os documentos de danos, já que a exposição excessiva pode comprometer a preservação das preciosas coleções. Número 1. Ilha Sentinela do Norte, onde o contato significa morte. No meio do Oceano Índico existe uma ilha onde a entrada de qualquer pessoa de fora é proibida por lei, e ignorar essa regra pode ser fatal. A Ilha Sentinela do Norte abriga uma das últimas tribos totalmente isoladas do planeta. Os sentineleses rejeitam contato há décadas e respondem a invasões com ataques imediatos. Pouco se sabe sobre eles. Não se conhece o idioma que falam, sua cultura ou o número exato de habitantes.
Pesquisadores estimam uma população entre 50 e 200 pessoas vivendo da caça e da coleta em uma área de floresta fechada. O isolamento é tão antigo que provavelmente eles não são imunes a doenças comuns como gripe ou sarampo. Mesmo assim, tentativas de aproximação continuam acontecendo. Em 2018, um missionário americano desembarcou ilegalmente na ilha e foi morto poucas horas depois. O corpo nunca foi recuperado. Em março de 2025, outro turista tentou contato, deixou objetos na praia e foi preso ao retornar. Especialistas alertaram que ações assim colocam em risco tanto o visitante quanto a própria tribo. Após experiências frustradas de contato no passado, o governo da Índia adotou uma política clara: nenhuma aproximação, nenhum diálogo, nenhuma exceção. A guarda costeira monitora a área e a zona de exclusão é rigidamente aplicada. Um dos principais destinos turísticos do mundo, Dubai, é uma terra de várias contradições. Em 2024, a cidade tem tudo para ser o principal destino de milionários do planeta pelo terceiro ano seguido. Relatório de uma consultoria britânica especializada em migração e investimentos estima que Dubai deve atrair 6.700 novos milionários até o final deste ano. A grande maioria originários da Índia, do próprio Oriente Médio, da Rússia e do continente africano. Só para se ter uma ideia do que isso representa, os Estados Unidos, que aparecem em segundo lugar na lista, só devem receber pouco mais da metade disso, cerca de 3.800. Apesar do glamour, Dubai tem uma reputação questionável graças ao status de paraíso fiscal e, ao mesmo tempo, em que tem um dos mais rígidos conjuntos de lei de que se tem notícia, o local virou um refúgio que, na prática, é o paraíso para os maiores barões do crime na atualidade. Olha só como funciona. Ou não funciona as coisas por lá. Enquanto isso, criminosos que integram grandes cartéis de drogas, condenados por tráfico humano e outros procurados por toda sorte de crimes em diferentes países, vivem tranquilamente em Dubai. Isso acontece mesmo quando autoridades estrangeiras solicitam formalmente cooperação internacional para a prisão desses bandidos. Mas por quê? Primeiro, é preciso entender o que é, de fato, Dubai. Uma paisagem futurista recheada de arranha-céus e arquitetura ultramoderna, ilhas artificiais que abrigam condomínios de altíssimo padrão, ruas repletas de carros de luxo e shoppings em que as principais grifes da moda têm as lojas mais caras do mundo. Assim é Dubai, cidade do Emirado do mesmo nome, um dos 7 que formam juntos os Emirados Árabes Unidos, país do Oriente Médio localizado quase na pontinha da Península Arábica, entre a Arábia Saudita, Omã e o Golfo Pérsico. Os Emirados Árabes Unidos são, aliás, uma nação extremamente jovem. O país foi constituído oficialmente apenas no dia 2 de dezembro de 1971, quando 7 monarquias se uniram em uma mesma federação constitucional. Cada um destes emirados é, na verdade, um estado. Eles têm soberania interna sobre o seu próprio território, mas não atuam como países independentes. Um emirado consiste em um território chefiado por um emir, título dado ao monarca que lidera uma família real equivalente a um príncipe. Os Emirados Árabes Unidos se destacam por sua política de não interferência nos assuntos internos de seus integrantes. Assim, cada um administra as próprias questões de acordo com as necessidades locais. Mas temas cruciais como segurança nacional e política externa são tratados em nível federal. Os principais e mais poderosos dentre os 7 Emirados são 2. Um deles é Abu Dhabi. Com o maior território do país, ele funciona como capital administrativa, além de ser a principal fonte de receita do país por conta da grande produção de petróleo. Abu Dhabi concentra as atividades políticas, industriais e culturais. Outro problema muito grave por lá é a exploração humana. Os Emirados Árabes Unidos há muito tempo são um grande importador quando o assunto é o tráfico de pessoas. Enquanto as mulheres estrangeiras são mais traficadas
em esquemas de exploração sexual, os homens tendem a ser explorados para o trabalho. A mão de obra estrangeira constitui, por ampla margem, a maior fatia dos trabalhadores do setor privado. O tráfico humano para fins de trabalho análogo à escravidão e para a exploração sexual é muito comum por lá. O arcabouço legal ainda permite a exploração de trabalhadores que vêm de outros países através de práticas abusivas que incluem retenção de passaporte e não pagamento de salários e a limitação da liberdade que estas pessoas não têm para transitar fora do trabalho. A servidão ou a escravidão por dívida segue como instrumento para extorquir e explorar estas pessoas, acentuando a vulnerabilidade das vítimas. A demanda por trabalhadores domésticos nos Emirados Árabes desenvolveu um cenário ilícito em que agências clandestinas assumem o controle do mercado. Dados também indicam que grandes contingentes de imigrantes irregulares, principalmente das Filipinas e de outros pontos da Ásia, ficam no país apenas temporariamente antes de viajar para outros destinos no Oriente Médio, como a Síria ou na África do Sul. Isso acaba fazendo do país um grande entreposto para o contrabando de pessoas que são vulnerabilizadas por meio de chantagens e extorsões. Outro benefício que não se vê facilmente por aí é que os investimentos imobiliários permitem que os estrangeiros consigam liberação para residir nos Emirados Árabes. Isso se eles comprarem pelo menos uma propriedade pela bagatela de $545 mil, o que hoje representa mais ou menos 3 milhões de reais. Além disso, atores com intenção de lavar dinheiro ficam interessados na, digamos, boa vontade de alguns corretores locais bastante discretos que têm o costume de não fazer perguntas. Investigações jornalísticas mostraram reiteradas vezes que os incorporadores imobiliários estavam dispostos a aceitar pagamentos feitos exclusivamente em dinheiro vivo, sem se preocupar minimamente com quem seria o comprador, já que quase não existiam regras sobre este tipo de transação. Diversas reportagens encontraram vínculos de pessoas condenadas, políticos corruptos e traficantes de ouro e drogas, com bancos e zonas de livre comércio do país. Dezenas de criminosos, incluindo chefões da máfia e pessoas condenadas por financiar grupos terroristas, incluindo a Al-Qaeda, compraram apartamentos luxuosos, salas comerciais e estacionamentos por lá. Entre eles estaria o irlandês Daniel Kinahan, conhecido promotor de lutas de boxe e suposto chefão do crime, acusado de comandar um perigoso cartel de drogas internacional a partir de Dubai. O mesmo acontece até com alvos de pedido de prisão pela Interpol. Acredita-se também que mais da metade dos mafiosos da Albânia estão se escondendo nos Emirados Árabes, o que é facilitado pela compra de imóveis e pelo investimento na economia local. A única restrição imposta a eles é que não devem se envolver com o tráfico de drogas ou outras atividades criminosas dentro do país. Um exemplo é o caso de Eldi Dizdari, um traficante de drogas albanês que estabeleceu-se em Dubai. Conhecido como o Intocável, Dizdari e outros chefões dos Balcãs costumam colocar uma quantidade inacreditável de dinheiro em propriedades para bancar um estilo de vida extremamente luxuoso, enquanto se livram da cadeia, lógico. Assim como eles, grandes criminosos da Bósnia e Herzegovina também têm utilizado o país como base. Chamado de Pablo Escobar europeu, o bósnio Edin Gakanin, conhecido também como Tito, é acusado de ser um grande traficante de cocaína e de comandar uma rede que liga os mercados exportadores da droga na América Latina, entre eles o Brasil, até os endinheirados consumidores europeus. O faturamento com o negócio foi mais que o suficiente para ele pagar propriedades e, por consequência, proteção nos Emirados Árabes, mesmo sendo alvo de investigações até nos Estados Unidos. Gakanin não foi preso até o momento. Em referência à Costa del Sol, famoso refúgio de criminosos no litoral da Espanha, jornalistas da Inglaterra apelidaram Dubai de Nova Costa do Crime. Um lugar perfeito para comandar os esquemas no exterior, fechar negócios e ao mesmo tempo manter uma vida social de qualidade, sem preocupações. Compromisso contra o crime? De uns tempos para cá,
o governo de Dubai e dos Emirados Árabes, como um todo, tem tentado reverter a imagem negativa. Foram feitas diversas operações para desidratar o fluxo de dinheiro sujo e desarticular o crime organizado. As autoridades locais prenderam vários chefes de cartéis de drogas, o que parecia indicar uma mudança de abordagem. Mas muitos especialistas são críticos. Eles acreditam que essas iniciativas podem ser apenas fachada, só mais uma tentativa do chamado crime washing, ou seja, que é basicamente uma estratégia para limpar a imagem de Dubai e não um compromisso real com o combate ao crime. Além disso, existe também a suspeita de que os criminosos presos em Dubai não sejam de fato os peixes grandes deste submundo, já que muitos outros chefões que mandam e desmandam seguem por aí soltos, protegidos por uma estrutura institucional que permite que eles sigam comandando negócios escusos sem qualquer risco de prisão. Visto do alto por um satélite, a Península Coreana revela um contraste brutal. A Coreia do Sul brilha com luzes, movimento, energia. Já a Coreia do Norte está apagada. Apenas um ponto solitário se destaca: Pyongyang, a capital. Essa escuridão não é só falta de eletricidade. Ela revela um país fechado, misterioso, onde vivem mais de 25 milhões de pessoas sob vigilância constante e controle absoluto. Um lugar com mais de 10 mil instalações militares. Nesse vídeo, vamos atravessar essa escuridão para entender o que realmente acontece por trás dos muros da Coreia do Norte. Depois da Guerra da Coreia nos anos 50, o país estava em ruínas, literalmente em escombros. A resposta do regime foi radical: reconstruir tudo do zero, mas não de qualquer jeito. As cidades foram redesenhadas com um objetivo muito claro: controlar as pessoas. Na Coreia do Norte, o espaço urbano é parte da estratégia de dominação. Quase todas as cidades têm uma grande praça central, rodeada por avenidas largas e vazias. E não é exagero. Do alto, parece tudo desenhado com régua, simétrico, milimetricamente organizado. Essas praças são palcos, servem para desfiles militares, rituais públicos, homenagens aos líderes. A arquitetura aqui não é só paisagem, é mensagem. E a mensagem é: você está sendo observado. O país inteiro foi pensado como se fosse um corpo humano. O líder supremo, o cérebro. O partido é o sistema nervoso e o povo é o músculo. A força de trabalho que só existe para obedecer. E para garantir que ninguém fuja do controle, o regime espalhou barreiras por todo o território, postos de checagem entre as províncias, cercas nas fronteiras e vigilância constante. Na prática, a maioria das pessoas passa a vida inteira sem sair da cidade onde nasceu. No interior, essa lógica fica ainda mais visível. Vilarejos inteiros com casas idênticas, lado a lado, construídas ao redor de uma fábrica ou fazenda estatal. A vida inteira acontece naquele mesmo lugar e sair de lá quase nunca é uma opção. É uma cidade-fábrica, uma vida cercada por concreto, rotina e vigilância. A Coreia do Norte não foi feita para servir o povo. Foi moldada para manter o poder nas mãos de poucos e garantir que ninguém questione isso. Um país escavado. A maioria dos países do mundo investe 1% a 4% do PIB em defesa. A Coreia do Norte gasta mais de 20%. Isso diz muito sobre as prioridades do regime. A militarização do país não é apenas estratégica, é ideológica. O exército está em todos os lugares e mesmo onde não parece estar, está escondido. Na fronteira com a Coreia do Sul, a chamada Zona Desmilitarizada é, na prática, um campo minado. São milhares de minas terrestres e centenas de peças de artilharia apontadas diretamente para Seul. Em caso de conflito, estima-se que a Coreia do Norte seria capaz de lançar até 10 mil projéteis por minuto. Uma ofensiva devastadora que sustentaria a ameaça constante de transformar a capital sul-coreana em um mar de fogo. Além disso,
Existem túneis secretos escavados sob a fronteira, prontos para mover tropas rapidamente em caso de invasão. Alguns desses túneis já foram descobertos e é possível visitá-los hoje em tours organizados pela Coreia do Sul, mas muitos outros seguem ativos, longe dos olhos do mundo. São chamadas de Jangmadang, as Jumas, e são peças centrais dessa engrenagem silenciosa. Esses mercados oferecem de tudo: comida, roupas, eletrônicos, remédios e até cosméticos. A maior parte vem da China, contrabandeada por caminhões, navios ou até a pé, cruzando discretamente a fronteira. Às vezes, empresas legalizadas também aproveitam o transporte para trazer produtos extras, escondidos junto à carga regular. Apesar de oficialmente proibido, o regime permite que esses mercados funcionem, desde que não ameacem o controle estatal. De vez em quando, o governo aperta o cerco, cobra taxas, desmantela bancas ou prende comerciantes, mas nunca fecha de vez porque, no fundo, sabe que precisa deles. Kim Jong-un, diferente de seus antecessores, passou a tolerar essa economia. Muito provavelmente por estratégia, porque o sistema centralizado simplesmente não dá conta de alimentar a população. E essa rede paralela se tornou essencial para evitar o colapso. O mais irônico é que num país que se diz anticapitalista, os mercados informais se tornaram um reflexo direto das falhas do próprio regime. Por trás do discurso de autossuficiência, o que se vê é uma população inteira se virando literalmente como pode, fora do alcance do regime. O mercado informal se espalhou tanto que algumas regiões desenvolveram um vocabulário próprio, misturando expressões do norte coreano com palavras chinesas. É uma espécie de língua do mercado, usada para despistar os fiscais e negociar em códigos. Essa linguagem paralela se tornou mais uma forma de resistência silenciosa e de conexão entre pessoas que vivem sob vigilância constante. É nas cidades afastadas, longe das câmeras e da propaganda, que a Coreia do Norte revela uma face menos ensaiada e muito mais real. Fora da capital, a Coreia do Norte é um país feito de cidades apagadas. Algumas são centros industriais, com grandes fábricas de tecido, aço ou produtos químicos. Em muitas delas, as pessoas vivem trabalhando no mesmo lugar, como se o vilarejo fosse uma extensão da fábrica. A cidade de Hanhun, por exemplo, concentra a maior produção de vinylon, um tecido feito a partir do carvão e calcário. Essa fibra sintética virou símbolo da autossuficiência norte-coreana e é usada em uniformes, cortinas e até em bandeiras. Na zona rural, a organização impressiona. Vilarejos inteiros com casas idênticas, cada uma ligada a uma estufa, uma plantação ou uma fábrica. Não existe mobilidade. Quem nasce ali, trabalha ali e vive sob o mesmo teto a vida inteira. Muitos desses lugares surgiram do nada, erguidos em questão de meses, com mão de obra jovem trabalhando de sol a sol em troca de pontos com o regime. Tudo é pensado para manter a ordem e cumprir metas estatais, mesmo que o conforto e a qualidade de vida fiquem em segundo plano. A vida fora dos holofotes da capital é dura, silenciosa e cuidadosamente ignorada pelo discurso oficial. Enquanto o interior vive no limite, Pyongyang mostra o outro extremo da Coreia do Norte. Por lá, tudo parece mais moderno, mais limpo, mais estável. Mas essa aparência não é coincidência, é parte do plano. Pyongyang foi construída para impressionar. A cidade é organizada, cheia de avenidas largas, monumentos gigantescos e prédios que imitam o estilo soviético. Do alto, parece uma capital moderna. De perto, as coisas mudam, e muito. Boa parte dos prédios está vazia. Os ônibus circulam com poucos passageiros. Parques aquáticos e praças parecem maquetes, sempre limpas e sempre desertas. É como se a cidade tivesse sido montada para ser fotografada, não vivida. Existem relatos de que durante grandes eventos oficiais, o governo transporta cidadãos das zonas rurais para a capital, apenas para preencher os espaços.
Essas pessoas recebem roupas melhores, instruções de comportamento e depois da cerimônia voltam para as suas regiões. É como se a cidade se tornasse um cenário de teatro com figurantes e plateia sob rígido controle. Só quem pertence à elite tem o direito de morar na capital. Isso é definido por um sistema chamado Songban, que classifica os cidadãos com base em sua lealdade ao regime. Se você faz parte da classe central, vive na capital. Se não, nem pensar. Mesmo assim, Pyongyang tem seus símbolos. Um metrô profundo, igrejas restauradas para agradar parceiros internacionais, estádios e prédios com design curvilíneo, marca pessoal de Kim Jong-un. Tudo ali serve a um propósito: mostrar ao mundo que o país é forte, moderno e organizado. Quem vê de fora nem sempre percebe que por trás da fachada há um palco montado e um povo excluído dessa plateia. E por mais que o regime tente controlar a narrativa com prédios imponentes, desfiles, slogans, existem coisas que não cabem em nenhuma propaganda. Porque, no fim das contas, a Coreia do Norte também é feita de gente. Mesmo sob vigilância, mesmo com censura, as pessoas seguem vivendo. Existem casamentos, festas, amizades, tradições. Nos feriados, as famílias se reúnem com o que têm: arroz, bolinhos, algum álcool caseiro. Pouco, mas o suficiente para marcar o momento. Como a maioria não pode se deslocar entre as províncias, as comunidades se tornam muito próximas. Todo mundo se conhece. Isso cria laços fortes de apoio e sobrevivência. Nas escolas, crianças aprendem a cultuar os líderes desde cedo, mas também jogam, cantam, sonham. Na rotina apertada das fábricas, nas casas iguais, nas avenidas vazias, há espaço sim para carinho, para humor, para humanidade. Esses aspectos raramente aparecem nas manchetes, porque não geram escândalo e nem medo, mas talvez sejam o que mantém esse país de pé, mesmo sob tanta pressão. Esses foram alguns dos lugares mais perigosos da Terra. Uns belos, outros extremos, outros capazes de mudar tudo em poucos segundos. Se você gosta de história de aventura, risco e lugares fora do comum, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Eu sou o Boco. Esse é o Top 10. Até o próximo vídeo.